Olá, família dos seculares contemplativos, sejamos todos bem-vindos para mais esse momento de formação sobre a nossa regra de vida. Hoje nós vamos estudar o terceiro ponto da regra de vida, que nos fala sobre a centralidade da Palavra de Deus e a importância da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na regra está escrito: para que a palavra de Deus esteja abundantemente em nossa boca e em nossos corações, e tudo façamos movidos por ela, nos comprometemos em ler e meditar o Evangelho proposto pela liturgia do dia. Esse contato contínuo com a humanidade de Jesus por meio das Escrituras Sagradas, nos ajudará a ter em nós os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo Jesus. Essa é a nossa regra de vida e ela sugere que a Palavra de Deus esteja abundantemente em nossa boca, abundantemente em nossos corações. E que tudo que nós façamos como que movidos pela Palavra de Deus, impulsionados pela Palavra de Deus. E por isso a regra sugere que a gente medite o Evangelho do dia, que a gente medite a Palavra de Deus, que a gente aprofunde o nosso conhecimento, sobretudo de Jesus Cristo. E isso vai como que moldando o nosso coração e tornando o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. A nossa família dos seculares contemplativos, ela está baseada na espiritualidade do Carmelo. E a família do Carmelo, ela é reconhecida como aqueles que meditam dia e noite a lei do Senhor. Essa afirmação nós encontramos na regra do Carmo. Os carmelitas são aqueles que procuram velar em oração e meditar dia e noite a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem uma centralidade na vida da espiritualidade carmelitana. Aliás, se nós tomamos a regra do Carmo, nós percebemos que ela é composta de muitas citações bíblicas. O que se pede a um carmelita é que viva profundamente os ensinamentos da Sagrada Escritura. Além disso, nós veneramos essas duas figuras bíblicas. Primeiro, o profeta Elias, que aparece a sua vida no livro dos Reis. O profeta Elias é aquele que vive na presença do Deus vivo e verdadeiro. E a segunda figura bíblica é a Virgem Maria, Nossa Senhora, a qual os carmelitas sempre entenderam que a sua vida estava consagrada ao seu serviço. Então, as raízes mais profundas do Carmelo são essas raízes bíblicas. Santa Teresa também tinha essa clareza da centralidade das Sagradas Escrituras. E Santa Teresa dá a ênfase na sagrada humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela fala que este é um caminho seguro. E mesmo contra as controvérsias que haviam no seu tempo, em que se dizia que quanto mais a gente cresce na vida mística, mais a gente deve abandonar as formas corpóreas ou representações de Cristo, Santa Teresa opõe-se a essa ideia e diz que quanto mais nós aprofundamos na vida mística e em todos os estados da vida mística, sempre nos acompanha a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Santa Teresa recomenda que na oração a gente represente Cristo junto conosco. Por isso, Santa Teresa também recomenda que na nossa oração a gente medite cenas do Evangelho. E até ela fala da sua preferência
em meditar aquelas cenas do Evangelho em que Jesus estava a sós, e pensava ela que como Jesus estava a sós, melhor poderia acolher e ela sentir-se ali a sós com ele. Também Santa Teresa recomenda que a gente medite as cenas da paixão de Jesus, acompanhar a Jesus na sua paixão. Santa Teresa, nessa humanidade de Jesus Cristo, ela diz que devemos olhar continuamente para Cristo, colocar o nosso olhar em Cristo. Dizia ela: olhai o crucificado e tudo vos parecerá pouco. É olhando a Cristo e meditando sobre sua vida, sobre sua entrega, sobre o seu sofrimento, que nós ganhamos força para viver a nossa vida e também carregar a nossa cruz. E também Santa Teresa recorda que a oração, na verdade, é esse trato de amizade com Jesus Cristo, é estar a sós com aquele que nós sabemos que nos ama. Para Santa Teresa, quem se coloca nesse caminho de oração vai se tornar servos do amor, servos de Jesus Cristo. Como nós vemos, Santa Teresa nos fala dessa centralidade de Jesus Cristo que nós vamos obtendo à medida que nós vamos conhecendo a forma com que Jesus se revelou e que está expressa no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Também nós poderíamos falar dos outros santos do Carmelo, dos outros místicos do Carmelo e da importância que eles deram à Sagrada Escritura. Por exemplo, São João da Cruz, no prólogo das suas obras, sempre falou que, podendo valer-se da ciência e podendo valer-se da experiência, preferia valer-se apenas da Palavra de Deus. Então, São João da Cruz procura fundamentar os seus ensinamentos sempre com as Sagradas Escrituras. E Santa Teresinha, que tinha um apreço muito grande pelo Evangelho e que outros livros que mais lhe perturbavam, mas nenhum lhe dava tanta paz como o Evangelho. E ela queria conhecer as línguas clássicas, as línguas antigas, para poder ler as Sagradas Escrituras no seu original, tamanho o seu apreço pelas Sagradas Escrituras. Para que nós adentremos cada vez mais as Escrituras Sagradas, para que nós tenhamos esse contato com a humanidade de Jesus Cristo, se propõe que o secular contemplativo medite o Evangelho da liturgia daquele dia. Nós sabemos, a Igreja tem um ciclo de leituras no qual nós vamos repassando a mensagem, os ensinamentos, a vida de Jesus Cristo. E aqui nessa meditação diária do Evangelho do dia, nós podemos seguir os passos da Lexio Divina. A Lexio Divina ela é composta por 4 passos. O primeiro passo é a leitura, e aqui a gente procura meditar e responder a seguinte pergunta: o que o texto diz em si? Quer dizer, nós procuramos entrar num texto, entender o que ele está dizendo em si. E aí nós podemos ler 1, 2, 3, várias vezes, até que na nossa mente se represente, até que na nossa mente se forme todo o que está expresso naquele texto. É o primeiro passo, é o passo da leitura. O segundo passo da Lexio Divina é o momento da meditação. Aqui nós procuramos responder a seguinte pergunta: o que o texto diz para mim? Agora, nessa leitura do texto, nós já procuramos perceber alguma mensagem, algum ensinamento, algo que Deus talvez esteja querendo comunicar-nos. Então nós meditamos esse texto
e confrontamos esse texto com a nossa vida. Palavra de Deus é sempre palavra de Deus para nós, dirigida a nós. E sempre que nós lemos as Sagradas Escrituras, nós podemos tirar uma mensagem. O terceiro passo da nossa Léxio Divina é o momento da oração. Esse texto, esta palavra de Deus, vai despertando em nós também uma oração. E aqui nós respondemos a pergunta: o que o texto me faz dizer para Deus? Talvez ao ler esse texto nasça em mim uma súplica. Talvez ao ler e meditar esse texto nasça em mim um agradecimento, um ato de louvor. Bom, é o momento então que a nossa meditação, que a nossa leitura se torna prece e a gente reza para Deus. O quarto ponto da Léxio Divina é o momento da contemplação. A gente sabe que a palavra de Deus, ela vai nos transformando. E aqui nesse quarto ponto da Léxio Divina, a palavra de Deus vai nos permitindo um novo olhar sobre a realidade. Nos permite contemplar a realidade, a nossa vida, as coisas, as pessoas de uma maneira nova, de uma maneira sempre melhor. É como se a gente pudesse olhar a realidade com os olhos de Deus, contemplar a realidade com os olhos de Deus a partir da fé. Então a palavra de Deus vai nos transformando e transformando sobre tudo isso a partir do nosso olhar. Nós, seculares contemplativos, procuramos meditar a palavra de Deus e procuramos também ruminar a palavra de Deus. Quer dizer, essa leitura que nós fazemos, nós queremos interiorizá-la e tê-la presente também ao longo do dia. E por isso nós podemos até escolher uma frase, uma palavra, um ensinamento concreto e ir repetindo ele ao longo do dia e trazendo a memória ao longo do dia até que de tal maneira esse ensinamento, essa palavra de Deus vai penetrando na nossa mente e penetrando no nosso coração e nós vamos também assumindo a palavra de Deus como um ideal para as nossas vidas. Aqui a nossa vida de seculares contemplativos nos ajuda a estar continuamente em atitude de acolhida da palavra de Deus. Essa expressão da tradição de Israel, Shema Israel, escuta Israel que o Senhor teu Deus quer falar. O secular contemplativo ao longo do seu dia, em meio às suas atividades, em meio ao seu trabalho, traz esse coração do discípulo que quer escutar os ensinamentos do Mestre. Mas, como diz o apóstolo Paulo, não sejamos meros ouvintes da palavra, mas sejamos seus praticantes. Que coisa bonita isso, ser praticantes da palavra, a palavra de Deus que conduz-nos à ação, a palavra de Deus que conduz-nos a gestos muito concretos. E daí a nossa missão de tentar irradiar essa luz de vida. Quer dizer, nós inseridos nas diversas realidades do mundo de hoje, procuramos levar essa luz que nós recebemos da palavra de Deus. E aí nós poderemos assim iluminar a muitas pessoas que vivem nas sombras da morte. Gosto também de recordar que, como seculares contemplativos, nós somos chamados a representar em nós as cenas do Evangelho. E talvez até mais do que isso, nos tornar também como que um Evangelho vivo. A gente diz que talvez muitos dos nossos irmãos
nunca terão a possibilidade desse contato com a palavra de Deus. Talvez muitos dos nossos irmãos não vão ter a oportunidade de ler o Evangelho. Talvez muitos dos nossos irmãos, o único contato que vão ter com a palavra de Deus vai ser a partir da vida de um cristão. Por isso, nossa vida é reproduzir aquelas mais belas páginas do Evangelho para que os nossos irmãos conheçam os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós cremos que esta palavra de Deus, nós procuramos trazê-la, interiorizá-la, esta palavra de Deus que nós procuramos viver, testemunhar, esta palavra de Deus vai aos poucos transformando a nossa vida e, sobretudo, transformando o nosso coração, de tal maneira que a gente possa dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. De tal maneira que a gente possa dizer aquela prece tão bonita: tenhais em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. De tal maneira que o nosso coração foi moldado, que o nosso coração foi transformado e agora ele está palpitando como o coração de Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs dos seculares contemplativos, nós temos a consciência da importância da palavra de Deus. Toda espiritualidade que quer estar bem fundada, bem sedimentada, deve recorrer à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus estão os ensinamentos, está a maneira com que Deus quis se revelar a nós. Jesus revela este rosto do Pai. E para que a gente não faça como que uma caricatura de Deus, para que a gente não crie um Deus à nossa imagem e semelhança, para que a gente seja fiel ao Deus revelado, nós não podemos nos distanciar das Sagradas Escrituras e, sobretudo, nos distanciar do Evangelho. Então, a nossa prática é meditar dia e noite a lei do Senhor, meditar sobre essa sagrada humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs, procuremos então ser fiel a esse terceiro ponto da nossa regra de vida. Que Deus, por intercessão da Virgem Maria, abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.